Aleatório jogo rápido. É, esse mês de janeiro a gente está vendo uma realização, né, do movimento que o mercado fez nos últimos 2 meses, né? Então tá assim bem interessante esse movimento, né? Para a gente poder considerar aí como uma possibilidade de novas posições, né? A gente tem um caixa realizado, a gente está tranquilo aí aguardando uma possibilidade de entrada em novos papéis, tá? Então, no relatório, né, esse mês a gente está vendo a realização acontecendo, né? E a gente teve uma surpresa aí bem desagradável, né? Então, foi a questão da recuperação judicial da Gol, que ela deu entrada lá nos Estados Unidos, e aí foi o nosso pior resultado, tá? Então, a gente tomou aí um revés com as ações da Gol e Tinha muito? não, a gente tinha uma. Porque, na verdade, essa história das ações da Gol, a gente não comprou, né? A gente tinha ações da Smiles, que é uma excelente. Era, né? Na época que ela negociava lá, era excelente. E aí a Gol tomou. Fez a retirada de capital da Smiles e distribuiu ações da própria Gol. É, mas Então assim, a gente trocou uma coisa que era boa por uma coisa ruim, né? E na época, assim, a gente já entrou num ciclo aí de baixa e agora veio a derrocada final. Então, assim, eu sempre argumentei isso, a gente não tinha posição, a gente nem aumentou posição nesse papel. E agora é aquela história, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com essa recuperação judicial, que é mais ou menos o que aconteceu com as lojas americanas. A gente tinha uma posição inicial também bem pequena e aí deu aquela derrocada lá também da fraude. Então, assim, a Gol não é fraude, é uma recuperação judicial, mas assim, ninguém acredita mais que a empresa venha reverter essa baixa toda aí. Deu 68% de baixa, e se ela for reverter isso, tem que remar muito, né? Então a coisa ficou bem ruim ali para a nossa posição em Gol, tá? Do outro lado, o nosso melhor resultado, né, e é um mês difícil, porque a gente pode ver que tem vários papéis aí que caíram bastante, né? Movida 22, né? Que são posições aí bem assim estruturadas para a gente, né? Ser educacional, 20%, tentou melhorar e não conseguiu. E a Tesla, né? A Tesla foi assim uma surpresa desagradável também. A gente tinha um case da Tesla, né? A gente vai continuar nele, mas o balanço da Tesla não veio bom. O pessoal não gostou do balanço. E aí bateram o papel, né? Já bateram lá nos Estados Unidos e vieram batendo aqui também. Então, assim, a Tesla, eu não tenho a preocupação que eu tenho com a Gol. A Gol a gente pode vir realmente a ver o papel sair da bolsa. Agora a Tesla não. Só que a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para ver como é que vai ficar a nossa posição com a Tesla. Como é a posição inicial, o que a gente pode fazer é aguardar um momento, né? Que eu tenho observado a Tesla todos os dias, ela ficou ali num suporte parada ali, né? Veio o resultado do balanço, o pessoal não gostou e teve uma batida e ficou parada ali. Então a ação americana, numa situação dessa, eu já vi várias, elas começam a retomar tudo, né? Depois de um determinado período de tempo, ela começa a voltar tudo. Então é o que eu estou observando para ver se a Tesla vai fazer isso. Se ela der um sinal, nós vamos aumentar a posição para poder pegar a recuperação da Tesla, tá? Mas é aquela história, por enquanto ainda está parada lá embaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Então foi 23% de queda na Tesla, foi um balanço assim. Se você olhar o balanço, o pessoal está mais preocupado com os concorrentes da Tesla do que realmente com o resultado numérico que a Tesla, né, colocou. Não foi assim tão disparate para o resultado dela. Mas o pessoal não gostou daquilo. Tinha que ter vindo é, dentro de um determinado parâmetro, ela vem um pouquinho mais abaixo, o pessoal bate mesmo. No mercado americano, quando sai o resultado de balanço, se a empresa colocar 2 centavos acima do previsto em relação ao lucro
projetado, o pessoal leva são 5, 10% para cima. Se ela vier 2, 3 centavos para baixo do que estava projetado, eles derrubam também 10, 15%. Então, assim, o mercado americano é meio cruel com isso, né? Mas a nossa tese está tranquila, né? E o nosso melhor resultado foi a Petrobras. Ela segue sendo. Cadê? Onde é que está a Petrobras aqui, cara? Melhor resultado. Ela segue sendo um case excelente para a gente, né? 8,27% de alta na Petrobras. E outra estrelinha também que foi uma alta boa foi a Caixa Seguridade. Ela continua o infinito e além, né? Vamos ver até onde vai a Caixa. A gente tem uma posição boa nela e a gente está bonito aqui com a Caixa em relação ao que ela está fazendo. Espetacular. A Petrobras a gente já tem lucro realizado também, a gente está tranquilo, né? É aquela história, se a gente tiver que entrar, a gente espera a correção, entra de novo. É uma coisa assim bem tranquilo. E a Vale, né? A Vale, que é outra posição que a gente tem importante, ela caiu menos 10,91. Então, assim, segue batendo a Vale em função da recuperação chinesa, ela não está acontecendo, né? Até coloquei aqui no relatório, né? A recuperação econômica da China segue desafiando. O governo chinês, né, anunciou, né, várias medidas aí que podem melhorar a liquidez do mercado chinês, mas não está acontecendo. Então, eu sigo monitorando também os resultados econômicos, né, da China para ver se tem alguma novidade. Por enquanto, nada. E a Vale segue parada lá embaixo também na faixa de 65, 66, 67. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? Né? Como a gente tem uma confiança e tem um caixa, a gente coloca mais um pouco de ação da Vale para dentro por conta do que ela pode projetar de resultados e do que ela pode projetar também de dividendos esse ano. Tá? Uma coisa que a gente fez também de realização de lucro no mês passado foi a B3. Ela caiu menos 10,65, a gente já tinha lucro realizado também. A gente espera que nesse evento aí da Gol, a Azul possa compensar, né, retomando aí a trajetória de alta, que é mais ou menos o que está sinalizando, e a gente possa ficar meio que ali no 0 a 0 em relação ao setor aéreo, que é um setor que realmente é problemático e a gente depende aí de vários fatores. O governo está trabalhando para que as empresas aéreas possam ter não uma ajuda, né, mas uma possibilidade de trabalhar com uma demanda maior. O governo está bolando aí junto com as aéreas o que eles podem melhorar em relação à demanda de voos. Vamos ver como é que fica isso. A Azul está bonita no pedaço aí em relação à nossa tese com ela, né? Então a gente só aguarda uma recuperação econômica realmente de fato para conseguir ver essa ação performar, tá? E o Banco Central do Brasil, né, ele segue cortando a taxa no mesmo patamar. Então ele fez mais um corte de, né, 50 pontos base, né, 0,5%, e projeta a Selic no final do ciclo em 9%. Então, assim, não está muito longe, mas a inflação vem caindo. A gente está vendo que a inflação está caindo. Se realmente tiver uma possibilidade, pode até acontecer do Banco Central acelerar um pouco mais essa queda de juros aí. O que para a Bolsa é importante, né, em relação a isso. O nosso problema, nosso calcanhar de Aquiles, é a economia americana, porque a gente tinha uma sinalização de que poderia, né, iniciar corte de juros na economia americana, mas a economia americana segue forte. Então, assim, se o Banco Central americano, ele pode muito bem esperar a inflação deles entrar na meta, que é os 2% deles lá. Então, assim, ele está tranquilo em relação a isso. A inflação está mostrando sinais de queda e a economia segue forte. Então, assim, ele não está nem um pouco preocupado se ele vai cortar juros agora, se ele vai cortar juros no meio do ano. Eles estão só acompanhando e a economia americana, cada dado que sai é um dado cada vez mais forte. Tá? Então, assim, você quer perguntar alguma coisa? Opa. Não, não, tá barulho aqui. Ah, tá legal. Então, o sinal aí
Se a gente acompanhar o que o Banco Central americano está fazendo, a gente tem uma projeção de corte de juros a partir do segundo semestre. Tinha uma expectativa de corte de juros a partir do primeiro trimestre, né? Mas ela já foi jogada por terra porque os dados econômicos que saíram depois da reunião do Banco Central americano, que manteve a taxa e ainda sinalizou que ainda achava muito prematuro pensar em corte, os dados vieram fortes. Depois dessa reunião, os dados ainda vieram mais fortes. Então, assim, cara, esquece essa história de corte de juros americano por enquanto, tá? E por que a gente tem que atentar para isso? Porque se o mercado espera que os cortes de taxa de juros americanas aconteça e seja antecipado, então as bolsas se animam. Só que o mercado americano já puxou antes, né? Então aquela subida que deu em novembro e dezembro foi em função dessa expectativa. Como os dados vieram muito fortes e a reunião manteve os juros, é provável que não seja cortado os juros nem tão cedo no mercado americano. Tá? E aí o mercado fica meio paradão, tá? Porque o juros está muito alto lá e aí eles conseguem colocar outras rentabilidades melhores do que vir para cá, né? Emergente fica meio para trás quando os juros americanos estão muito altos, tá? Deixa eu ver aqui como é que ficou o desempenho das nossas BDRs, né? Que a gente está acompanhando aqui. A gente tem Disney começou a subir 9,12. Tem aí uma sinalização boa para Disney. A Johnson ainda está brigando, está começando a se recuperar, mas ainda está demorando um pouco. O Bank of America e a Coca-Cola estão indo embora. A gente já tinha entrado num ponto excelente e a gente está pegando aí essa pernada de alta das empresas americanas com bastante tranquilidade, tirando o evento de divulgação de balanço da Tesla. Beleza? Então, no mês, na carteira, a gente teve menos 5,64 de realização, né? Que é o que a gente considera, porque é aquela subidona que ela deu. E de dividendos, o mês de fevereiro é um mês que. Mês de janeiro, né? É um mês que paga pouco dividendo. Então, foi 0,18 só que a gente recebeu. Então, ficou menos 5,46. E o Ibovespa caiu menos 4,8. Então, a gente ficou para trás do Ibovespa 0,66. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de colocar algum dado aqui. Não. A gente então fez um ajuste de posição em Vale, tá? E em 2024 a gente está no cômputo ali da plataforma, né? da medição do nosso índice da carteira, a gente está menos 4,34. Tá? Então a gente considera aí um início de correção de tendência. Tá? Bom, em 12 meses a gente segue bonito, né? 18,12% de alta e o clube desde o início performando aí 31,38% de alta. Tá? Em relação ao Ibovespa, a gente está com 18,39 no Ibovespa e o índice, a nossa carteira está com 18,12. Então a gente está um pouquinho ali, meio empatado ali com o Ibovespa, um pouquinho para trás. Tá? Então, é aquela história, né? A gente sempre fala isso. Quando o Ibovespa acelera, a gente sobe também, mas a gente fica um pouquinho para trás. E quando ele cai, a gente cai também, mas a gente cai menos. Né? Então a gente meio que vai equilibrando ali. Em relação ao IPCA, em 12 meses, a gente está com 13,80% acima do IPCA. Então a gente está mantendo forte positivo aí, que é uma coisa importantíssima para a gente. E a gente estava com expectativa de ultrapassar o S&P. Então no ano, né, agora, o S&P deu uma acelerada, né? Nesse finalzinho aí de... começou a divulgação de balanços, né? No mercado americano, o S&P começou a acelerar, então a gente foi ficando para trás. A gente estava chegando perto para ultrapassar e a gente ficou para trás. Mas é aquela história. Como a gente está vendo que existe a possibilidade de segurar os juros altos nos Estados Unidos mais tempo, pode ser que a gente consiga pegar uma correção do S&P, né, e a gente conseguir ultrapassar ele. A coisa boa é que a volatilidade está diminuindo. Então, assim, aquelas
aquelas movimentações extremamente esticadas que o índice estava fazendo, ele está parando. Se bem que hoje ele deu uma porrada para cima que deu até medo, né? Como é que ele foi. A gente acha que provavelmente o índice vai testar a máxima agora aí no mês de virada. Quer dizer, a gente tem uma virada de contrato aí depois do carnaval, né? No dia 14. Então a gente tem uma virada de contrato aí. Vamos ver como é que vai ser pro índice no próximo contrato, com vencimento que é lá em abril. Então, assim, a gente pode ver o índice testar a máxima de novo daqui para abril. Tá? Então, assim, ó, isso é uma coisa bem provável que pode acontecer. Beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Né? Não temos novidades em relação a posições, nem entradas, só um ajuste de posição de vale. E estamos aí aguardando uma realização nos outros, né, nas outras possibilidades aí de papel que a gente pode entrar. Beleza? Então era isso. Você quer ver algum papel específico aí? Tem alguma Com dúvida? relação a Gol, aí não deu tempo para vender, porque já estava meio cantada, né? Qual? As ações da Gol. Porque já estava meio cantada aí que ela ia entrar em recuperação judicial, né? Uma semana Então. antes já Vazou. estava. Vazou a informação e Não tudo. Então, assim, a deu para gente. deu para vender antes? Cara, é assim, é uma estratégia que a gente não trada, né, a carteira, né? A carteira ela vai sendo posicionada à medida que vai se mostrando. Quer ver? Deixa eu só mostrar como é que foi aqui a virada da Gol. Porque se a gente for tradar isso aqui, a gente está fazendo uma outra estratégia, né? Quer ver? Ó? Só te mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico diário aqui, ó. Ela vinha, né, acima da 34. Aí começou o mês de janeiro. Até aqui é tudo uma correção normal, ó. Tava todo o mercado corrigindo aqui. Então, na hora que chega na 144, pode segurar e voltar lá para testar o 34 lá em cima. Quer dizer, ela estava seguindo um viés de tendência, com correção do mercado junto. Aí veio a notícia aqui, ó, vazamento aqui no dia 29 e no dia 30 a derrocada total. Então quer dizer, mesmo que a gente vendesse aqui, né, em 5,80, a gente na verdade ia estar realizando um prejuízo, né, de qualquer forma, nesse ponto aqui, ó, que nesse dia ela estava até subindo. Tá? Então, assim, na hora que vazou a informação, ela bate em 5,60 e começa a subir. Então, assim, no dia seguinte foi quando ela publicou lá o fato de mudança para o nível de recuperação judicial. Então, assim, cara, você não pega isso aqui, porque eu não sei se você lembra, se você acompanhou. Isso aqui tudo foi leilão. Ela ficou em leilão praticamente o dia inteiro. Ela só saiu de leilão lá pelas 3:30 da tarde, mais ou menos. Então, assim, quando saiu, já saiu lá embaixo já. Tá, então quer dizer, não foi uma queda linear que ela veio caindo de 5,60, 5,50, ficou tudo travado aqui. Tá? Então, é aquilo que eu falo, né? O que a gente vai ter que fazer com esse papel? Vamos ter que segurar, esperar. Né? Vamos supor que ela comece, né, a tratar a recuperação judicial e venha para esses níveis aqui. Então, assim, é uma posição pequena que a gente tem, tá? E a gente acabou pegando aí no contrapé essa descida toda de uma vez. Então, assim, cara, não tem o que fazer nisso aqui. Se eu realizar o prejuízo aqui e ela começar a subir, eu perco a recuperação dela, tá? Então, assim, empresa em recuperação judicial é a possibilidade de ter um turnaround aqui. Se a gente for falar de turnaround, aí a gente pega uma subida, né? Vamos supor que ela vire os fractais aqui e fique acima da 305 em 4,80, 4,50.
Se ela faz um turnaround, ela faz isso aqui, ó. Ela dá aqueles 100%, que foi mais ou menos o que a gente fez com a Light. Então eu viro essa posição de negativa para positiva, num turnaround só. Agora, se a Gol vai fazer isso, eu não sei. A Light fez. A gente pegou 120% na Light. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade da gente ficar tradando isso aqui? Eu não gostaria de fazer isso, mas na hora da divulgação do resultado, cara, se você sai aqui, né, vamos supor que você teve uma visão, né? Você não está fazendo uma gestão, você está fazendo meio que uma adivinhação. E aqui foi o dia do leilão, aqui foi tudo leilão. Ela saiu no final da tarde, quer ver? Deixa eu ver se coloca um gráfico de 60 minutos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver essa descida aqui. Nos 60 minutos, ó, tudo isso aqui foi gráfico travado. Ó. Aí ela sai do leilão aqui, ó, mais ou menos aqui. Não, peraí, não é nem nesse dia. Oxe, peraí. 29. Foi sim. Ela parou aqui. 17 horas, ó. Aqui, ó, a saída do leilão aqui, ó. 16, 17 horas. A saída do leilão já estava aqui em 4,50. Tá? Então, cara, é tentar fazer adivinhação, né? Tem na negociação vai ficar assim por um. Isso daí já Nós vamos. Então, foi a mesma coisa que aconteceu perdido. com a americana, né? A americana foi a mesma coisa. Na americana foi pior, né? A americana foi fraude, né? Deixa eu colocar no gráfico semanal aqui, porque não dá nem para ver. Ó, Na americana. a gente estava aqui embaixo, a gente estava numa pegada, aqui assim, ó, dessa subida aqui, ó, na Americanas. Aí acontece isso aqui, ó. Isso aqui foi leilão também, tudo em leilão aqui, ó. Né? Quer dizer, naquele dia lá, né? Vamos colocar uma linha vertical aqui. E a gente vem para o gráfico diário. Puxa o gráfico para trás. Aqui, ó. A gente estava exatamente nessa pegada aqui. O que aconteceu? Né? Estava aqui, ó. Ela subiu em cima do PC72, né? Do ponto de vista do alinhamento aqui das mimas, ó, 34, 17, ela subiu em cima do PC72. Quando ela sobe em cima do PC72, até então, essa ação aqui era aquela ação que, assim, cara, nunca fechou uma loja, né? Então, se você sai daqui, você vai lá para a linha PV72. Ela estava aqui, ó. É que agora ela não vai nem mostrar. Opa, peraí. Eu estou com a linha aqui. Tá? A expectativa era assim: se eu saio desse alinhamento aqui, eu vou buscar o próximo fractal, que está aqui nessa faixa aqui. Ó. A gente tinha aí uns 160%. E era aquela ideia, quer ver? Pode ver a data aqui, ó. Início de 2023, era aquele período em que começou a dar sinais de que a inflação estava caindo. Começou aquela discussão, né? Governo novo, tal, forçando a barra. Pô, se a inflação cair realmente, essa ação vai subir, porque ela é do varejo. Né? Só que aí aconteceu no dia seguinte o anúncio da fraude, né? Que assim, cara, não tem como, né? Se eu pego aqui no gráfico de 120 minutos, acho que não vai aparecer. Quer ver? Deixa eu ver aqui no 120 minutos. É lá no início de 2023. Nós estamos em junho, maio. Ó, aqui, ó. A gente estava nessa vibe aqui, ó. Tava pegando o PV72 no gráfico da H2 e a gente ia subir até que aqui ele não vai mostrar. Deixa eu colocar PVPC. Ele vai lá para frente. Ele tem um fractal aqui assim, ó, nessa faixa aqui.
gente estava nessa subida aqui. Ó. E aí veio o anúncio da fraude e fez isso aqui. Né? O papel estava aqui, direto, né? Uma pancada só ele veio para cá. Ó. Tá? Pode ver que o número aqui, ó, a hora que aparece, ó, é 14 horas, 16 horas. Ó. O resto é tudo leilão de negociação, entendeu? Então a Americanas foi bem pior para a gente do que está sendo a Gol. Tá? Mas o cenário é o mesmo. Então, assim, uma recuperação judicial é diferente de uma fraude, mas não assim, a gente tem o que a gente faz, na verdade, para mitigar esses riscos é a diversificação da carteira. Enquanto isso, a gente tem Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, porra. O que protege a gente não é o trade, né? Não é a execução da ordem ali. É a diversificação, né? Isso que protege a gente. Aí tem os carros-chefes aí, né? É porque assim, Essas cara, ações aí. Petrobras. então, a gente tinha, por exemplo, ó, vou rodar aqui, colocar a fórmula mágica para você. Né? Colocar a fórmula mágica aqui para você. Né? Porra, quantas vezes a gente roda essa fórmula mágica aqui? Ó, isso aqui não muda. Petro, Kepler Weber, Leve 3, Semin, Semig, Lojas Renner. Cara, isso aqui não muda. Então, a diversificação nesse cenário aqui é o que protege a gente. Tá? Quer ver as empresas pagadoras de dividendos que a gente tem aqui, né? Todos os rankings aqui, por exemplo, a CSMG, CPFE, Banco do Brasil, Vale, a gente está estudando, por exemplo, a entrada em BIF, entrada em Mitre. Ó o dividendo da Mitre. Ó. Você entendeu? Então, assim, tudo isso aqui é a nossa proteção. Não é o trade. Entendeu? O trade é uma consequência, né? Mas a gente tomou duas surpresas desagradáveis. Uma no início do ano passado e outra esse ano com a Gol. Certo? Né? Beleza? Você quer ver algum papel específico, Rogério? Ou a gente para a apresentação? Pode ver só a Vale. Ah, tá, beleza. Vamos ver a Vale aqui rapidão. É que a Vale é aquela história, se a China não mostrar nenhum sinal de recuperação econômica, né, a Vale vai continuar aí, 66, 65, 66, 68. Vai ficar nessa faixa aí. O que a gente faz, na verdade, né? Por exemplo, hoje ela está subindo, né? Hoje ela está subindo. Aí o que aconteceu para ela estar subindo? 1,25% de alta, né? Não é nem 1,25, é um pouco menos. Está tudo subindo. 1%. Hoje tem coisas espetaculares subindo, mas assim, por que a Vale está subindo hoje? Porque o minério de ferro subiu um pouquinho. Por que o minério de ferro subiu um pouquinho? Porque o governo chinês falou que vai evitar e está incentivando as empresas a comprarem ações no mercado chinês. Usar o caixa que elas têm para comprar ações. E aí o mercado chinês puxou tudo, inclusive o minério de ferro. Então assim, cara, não adianta. A Vale, ela só anda se a China andar. Não tem como. E a gente viu o que aconteceu no finalzinho do mês de janeiro aí. A gigante construtora chinesa foi decretada a falência dela, a Evergrande. Então o mercado imobiliário é o que demanda minério de ferro. Então é aquela história, cara. Enquanto isso aqui continuar nessa vibe aqui, por exemplo, ó, PC 305, tá vendo aqui o PC 305? Ó? Ela está segurando aí. A gente chama esse cara de grande, né? Aí eu vou colocar o PVPC aqui para você ver o seguinte, ó. Tá alinhado para baixo, tá vendo? Ó? PC 72 abaixo de PC 305. Segurou. Se ele segurou aqui, existe a probabilidade dele vir testar o próximo fractal. Uns 11% de alta. Mas e se não acontecer? Onde é o alvo desse alinhamento? É lá embaixo. É no gigante vermelho. O gigante vermelho
Solta, filho. Caramba. O gigante vermelho está aqui, ó, em 37. Você acha que a Vale vai chegar em 37? Ela só teve aí quando aconteceu lá a tragédia de. Acho que não foi. Do Rio Doce. Não foi nem em Brumadinho, foi antes. Então quer dizer, cara, tudo bem. Se começar a, a ter uma dificuldade maior no mercado imobiliário chinês, a gente pode vir com a Vale até 37. Esse é o alvo do alinhamento que está aqui. Mas ela segurou no grande. E existe uma possibilidade dela testar o grande. O grande deve estar acima do gigante. Olha ele aqui, ó. Se ela sai do PC 305 e alinha acima do gigante, ela vai testar o grande verde lá em cima, 84 e 32. Numa hipótese dessa, assim, cara, o mercado chinês, a economia chinesa começou a voltar e os juros americanos está cortando. A gente vai ver a Vale fazer isso. Mas assim, numa estupidez fora do normal, porque ela faz isso, né? Ela vai embora, tá? Então, é aquilo que a gente fala, que cara, não tem que esquentar a cabeça, tá? Vale, a gente tem lucro realizado já várias vezes, dividendos várias vezes. Então, quando a gente mede isso aqui, né? Quando a gente mede esse alinhamento dos fractais, se a gente for calcular quanto a gente pagou na Vale, é menos do que isso. A gente nem pagou 37 na Vale, foi menos. Então, assim, cara, é o tipo da posição que a gente não esquenta a cabeça, tá? E quando a gente vem para a fórmula mágica, né? Deixa eu ver se a Vale está aqui no meio, né? Eu acho que ela nem está aqui nesse ranking aqui. Deve estar lá embaixo, quer ver? Eles falaram que Oi, ela vai pagar um bom dividendo, né? vai. E assim, ainda falaram essa semana, eu estou esperando para ver O se vai sair. resultado dela é bom. É, falaram essa semana, ó, ela está em sétimo no ranking aqui. Olha aqui, ó, olha aqui onde está a Vale. Das pagadoras de dividendos, né? Não é das top 10, né? Mas é um senhor dividendo. E aí, falaram essa semana que pode acontecer dela pagar dividendos extraordinários. Que foi o que É, aconteceu lá com o Banco do Brasil, que a gente recebeu dividendos extraordinários, que a Petrobras também fez. Então saiu essa semana, eu estou esperando para realmente sair o resultado e ver se vai ter esse dividendo extraordinário aí que eles estão falando que pode acontecer, tá? Então assim, a gente segue o jogo aqui e detalhe, vou frisar novamente isso. O que protege a gente não é a ordem, né? A execução da ordem, a operação, a saída, o stop, isso não protege a gente. O que protege a gente é a diversificação que a gente tem, tá? É isso que protege a gente. Beleza, mais alguma? só essa daí. Cara, ó, só mostrar aqui a bife. Tô de olho, hein? Ela tá se segurando A aí, viu? bife eu tô de olho, ela tá segurando aqui, ó. Um fundinho duplo aí. Se ela subir em cima do PC72, eu vou entrar. É R$ 7 aqui, tá? Eu vou entrar, mas é para segurar o alinhamento todo, porque quando ela vier aqui para cima do PV72, porque ela faz isso, né? Ela sobe do PC72 até o PV72. Sabe o que vai acontecer? Ela fecha o gap, ó. Aqui a fechada do gap, ó. Ela fecha o gap. Cara, se ela fechar esse gap aqui, vou botar até no semanal aqui, só para você ter uma ideia de onde esse negócio vai parar, tá? Vou botar um zoom aqui. A gente vem para cá, ó. Esse daí não é semanal, não. É semanal, é semanal. Não é, não. Cada candle aqui é uma semana. Aqui, ó, semanal. Vamos ver o mensal? Ó,
Realmente. É. Mensal é aqui, ó. Então é o mesmo ponto, né? Eu vou até colocar aqui uma linha nesse topo aqui, ó, e outra linha lá no fechamento do gap. Porque assim, se ela entrar em cima do PC 72 aqui, eu vou comprar. Aí eu vou colocar ela como alvo ali, ó, 7,80. E vou esperar para ver o que vai acontecer quando ela fechar o gap. Ela tá num ponto de compra É, bem interessante. então segurou aqui, né? Nós estamos em 2024. Aqui pode ter uma virada Ela está interessante. na mínima dos últimos anos. É, quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui. No semanal, ela tem um fractal lá embaixo também, né? Mas aqui eu acho que é o fractal da pandemia, né? Deixa eu ver, não. 2014, a pandemia está aqui, que é o mesmo nível desse aqui, 3,50. Então assim, ó, mínima de 2021 e esse aqui é a mínima da pandemia. Ela está na mínima de 2020. É, aqui, né? Ela tá aqui, ó. Mínima de 2021, ó. Tá, essa daí é um pouco maior. Essa Setembro de de, 2021. Aí o que que acontece, ó? Repara que os fractais no semanal, ó, o gráfico semanal aqui, ó, eles não estão desalinhados, ó. O PC72 está em cima do PC305. Eles não estão desalinhados. Então, se ela sobe em cima do 860, ela vai para os 13 lá, ó. É lógico que ela não faz isso tudo de uma vez, mas ela vem para cá. Então, eu estou de olho. Beleza? Tá interessante aqui. Se ela subir aqui, ó, eu vou comprar, tá? E vou segurar. Certo? Certinho. Então era isso. Obrigado aí pela presença, Rogério. Eu te mando aí o relatório e a planilha. Beleza? Beleza, viu?